Eu gostaria de começar a palestra trazendo um pequeno problema que eu costumo aplicar normalmente quando eu vou falar sobre essa palestra e falar sobre tempo de carregamento. Talvez algum de vocês já tenham visto esse problema em outras ocasiões, até não tecnológicas. E o problema é bem simples. A pergunta é qual dessas duas linhas seria a maior? E obviamente que as duas têm o mesmo tamanho. A questão é que todo mundo sempre dá essa resposta quando dessa vez as duas não têm o mesmo tamanho. A primeira linha ela tem mais ou menos 10% a mais, 10% mais longa do que a segunda. E por que todo mundo, então, ninguém me questionou quando eu falei e ninguém nunca me questiona quando eu falo que as duas têm o mesmo tamanho? Porque, basicamente, a gente está tão acostumado a ver esse problema e tão condicionado a dar essa resposta que a gente sempre vai dar a mesma resposta sem avaliar quais são realmente as circunstâncias. Então, quando a gente está sempre acostumado a ter o mesmo problema, a encarar o mesmo problema, a gente costuma não realmente encarar quais são todos os dados que estão em questão e olhar mais analiticamente para o que está acontecendo e dar a mesma resposta. Isso é um pouco do que está acontecendo hoje no mercado de tecnologia nos últimos 5 a 10 anos. A gente pode não perceber, ou a gente pode até querer não concordar, mas o mercado de tecnologia está mudando. Não só o mercado de tecnologia, como todos os mercados. E a gente, como desenvolvedor, deveria ser a vanguarda de inovação e carregar essa bandeira e inovar esse mercado e segurar a bronca de todas essas mudanças que estão acontecendo. Quando, na real, a gente está se comportando mais ou menos da mesma maneira do que a gente tem feito nesse teste. A gente tem encarado os mesmos problemas, dando as mesmas respostas, mas a gente não percebe que tem alguma coisa que está um pouquinho diferente e que pode alterar muito o sucesso ou a falha do que a gente está fazendo. Seja um produto, seja a nossa própria empresa, seja uma aplicação, seja uma biblioteca open source, seja o que for. E o que necessariamente que está mudando é o que eu vou falar agora. O que mudou no mercado e o que tem mudado no mercado é o tempo. O tempo tem realmente se tornado, se já não era há alguns anos atrás, a coisa mais valiosa que a gente tem. Ele é simplesmente o nosso maior asset. Ele é a única coisa que você vai gastar e você nunca mais vai conseguir comprar de volta. E as pessoas têm sido muito delicadas com onde elas vão investir o tempo delas e onde elas vão gastar o tempo delas. A gente, como desenvolvedor, faz isso quando a gente deixa de ler um artigo ou ler outro, deixa de aprender uma linguagem ou aprende outra. A gente, quanto empresas, fazemos isso quando decidimos priorizar uma feature ou não priorizar a outra. E os nossos usuários também têm o mesmo comportamento em relação às aplicações que eles usam e como eles usam. Quantas vezes você já não deixou de usar uma aplicação porque ela não foi rápida o suficiente, porque ela te causou uma experiência negativa? Então está existindo toda uma questão de que ninguém quer gastar tempo mais, ninguém pode se dar o luxo de gastar tempo mais. E a gente, ao invés de inovar, eu acho que nós estamos vivendo uma das realidades onde a gente mais tem load time. E a gente não tem load time em um lugar ou em outro, a gente simplesmente está tendo load time em todo lugar. Em toda aplicação que você acessa, você tem um tempo de espera, você tem que ficar encarando uma barra de carregamento, todo aplicativo que você abre. E isso tem gerado uma experiência ruim, isso não é o que o mercado está buscando. O mercado mudou. A gente não pode permanecer desenvolvendo aplicativos da maneira como a gente vinha desenvolvendo até então. A gente precisa se adaptar. Eu trouxe aqui uma linha que explica muito bem o que acontece com as aplicações no mercado hoje em dia, as aplicações web. Essa mais ou menos seria a linha que representa nossas aplicações hoje em dia. Hoje em dia a gente acessa uma página, a gente abre um aplicativo, a gente tem diferentes números de ações que a gente pode tomar que vão nos levar a diferentes objetivos. E é sempre a mesma coisa, você toma uma ação e você tem load time. Você clica em outra ação e você tem mais load time. Então você fala, eu quero ver comentários, você vai ter que esperar uma mensagem de comentários. Você quer escrever um comentário, você vai ter que esperar ele registrar o seu comentário, exibir seu comentário. E isso se tornou algo muito maçante, as pessoas não querem mais viver essa realidade. Eu trouxe alguns números para suportar um pouco do que eu estou falando, para não ficar só no mero achismo. 74% dos usuários mobile não esperam mais de 5 segundos para uma página carregar. A gente está falando de 74%. Esse 74% pode representar 74% do seu share de mercado. Eles não vão esperar mais de 5 segundos para a sua aplicação carregar. Você está perdendo, você está se queimando com esse 74%. Aqui eu tenho um pequeno gráfico que mostra a expectativa de carregamento de página nos últimos anos. Em 2000, a expectativa do usuário é que uma página poderia levar em torno de 8 segundos e isso era ok. Hoje, em 2012,
a expectativa do usuário é que passou de meio segundo, ele já gostaria que a página tivesse carregado. Ele não quer mais gastar esse tempo mais. A gente está falando aqui de 12 anos e essa linha está se tornando cada vez tendendo cada vez a ficar num valor menor. As pessoas elas não estagnam falando, ok, esperar 2 segundos para mim tá tranquilo. Não, ninguém pode gastar o tempo mais. Tempo é precioso. Alguns outros dados que também suportam sobre algumas grandes empresas do mercado que têm sofrido essas mudanças na prática. Alguns de vocês talvez já tenham visto essas pesquisas. O Yahoo, a cada 400 milissegundos que ele demora mais para carregar uma página, 5 a 9% das pessoas clicam em voltar antes da página sequer carregar. Eu estou falando de 400 milissegundos, isso não é um que você leva para piscar o olho. O Google sente um impacto ainda maior. A cada 500 milissegundos que ele gasta para carregar a página, o número de pesquisas que se concluem diminui em 20%. As pessoas não querem mais esperar. A Amazon, como eu falei, ela liberou em 2006 essa pesquisa, falando que a cada 100 milissegundos que ela aumentava de velocidade de carregamento de página, as vendas dela subiam em 1%. O faturamento anual da Amazon ano passado foi de 61 bilhões 93 milhões de dólares. 1% é muita coisa. E tudo bem, vocês devem estar olhando para esses números e falando, nossa, mas pô, que números legais, que números grandes, realmente, isso tem um impacto. Ou, dane-se o que esse cara está falando, não faz a menor ideia, não faz o menor sentido para mim, eu não concordo. Mas, poxa, tenta colocar um pouco o cenário da sua aplicação. O que acontece com a sua aplicação é a mesma coisa, são os mesmos usuários, é o mesmo comportamento, é a mesma expectativa. Não adianta você se enganar esperando que seus usuários não vão se comportar da mesma maneira na sua aplicação, da maneira como eles se comportam com o Google, com a Amazon, com o Yahoo. Você também está sofrendo os impactos disso. A única diferença é que você não consegue perceber e o impacto quantitativo disso pode ser pequeno para você, pode ser muito menor do que para uma Amazon. Em compensação, o impacto em relação ao sucesso que você pode atingir ou a falha para a qual você está se dirigindo é muito maior. Isso é algo que a gente precisa começar a levar em consideração. Isso só valida aquela antiga expressão de que tempo é dinheiro. E eu fui mais além. Esse slide até ontem à noite, ele era tempo continua sendo dinheiro. E eu ontem à noite cheguei à conclusão que mais do que isso, tempo se tornou muito mais do que dinheiro. Dinheiro você perde, você ganha de novo, você consegue fazer um trade. O tempo ele tem um fator contextual, que se você perder ele, você nunca mais vai conseguir recuperar esse tempo novamente. Não é você ficar sem dormir 1 hora que você vai recuperar aquela hora a mais que você dormiu de manhã. São horas diferentes, são contextos diferentes, são experiências diferentes. O usuário dessa aplicação no contexto certo, no momento certo, pode fazer a diferença entre o sucesso ou a falha da sua aplicação. Então acho que aí eu cheguei numa conclusão bem importante na hora que eu cheguei nesse processo de raciocínio, que é como velocidade e sucesso estão realmente relacionados, como os dois podem ter uma relação muito, muito forte e que muitas vezes a gente deixa de atingir o sucesso por causa de falhar em velocidade. O que torna a velocidade algo muito mais do que uma feature, de fato. E aí a grande questão para nós desenvolvedores, que a gente deveria estar se perguntando nesse contexto, é, mas ok, o que eu vou fazer? Como que eu construo uma aplicação sem load time? Eu já entendi o problema, eu entendi que o mercado mudou, eu entendi que agora as pessoas não querem mais esperar, eu entendi que o tempo delas é valioso, eu deveria dar mais valor para esse tempo para ele, eu como empresa, eu como produto. Poxa, eu realmente percebi que isso pode alterar meus números e meu sucesso, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso atingir um tempo de carregamento tão baixo a ponto de eu falar que esse tempo é nulo? E aí eu poderia aqui falar de várias coisas para vocês. Eu poderia falar de, vamos habilitar o gzip dos seus assets, vamos minificar o seu JavaScript, o seu CSS, vamos comprimir o seu HTML, vamos otimizar suas imagens, vamos diminuir os seus cookies, vamos começar a utilizar sprites. E tudo isso você poderia achar na internet, não tem por que eu vir aqui falar disso. Eu quero expandir um pouco mais esse conceito. Mexer com velocidade é muito mais do que mexer com simplesmente features, simplesmente ter tecnicidades que fazem a diferença, mas que você pode alcançar um sucesso bem maior se você aumentar ainda mais a área que você vai trabalhar. Porque na real, mesmo quando a gente fala de todas essas features, a gente acaba resultando em 2 problemas. O primeiro problema é o grande número de assets e os grandes assets. Eu até planejava colocar um gráfico que eu acabei não conseguindo colocar e não consegui encontrar novamente, que é como o tamanho das páginas tem aumentado com o decorrer do tempo. Hoje em dia as páginas são mais pesadas do que nunca.
E tudo bem, isso é uma evolução porque a conexão também melhorou e tem todos esses outros aspectos, mas a gente realmente precisa começar a ser um pouco mais crítico em relação àquilo que vai entrar para a nossa aplicação e aquilo que não vai entrar. E muitas vezes, todos aqueles outros métodos que a gente viu antes podem não resolver esses problemas. Mas esse problema eu considero minoritário. Eu considero que tem um segundo problema que ele é ainda pior e ainda mais difícil de se lidar quando você fala sobre tempo. Esse problema é as diferentes conexões, as diferentes velocidades e os diferentes sinais. Como você pode construir uma aplicação e afirmar que ela carrega com zero load time se você não sabe se o usuário está acessando uma conexão Edge, se ele está acessando de uma conexão 3G, uma conexão a cabo, se não sabe de onde ele está, de uma 4G, quantas pessoas estão na mesma rede. Fica muito difícil você lidar com velocidade quando o problema está externo à sua aplicação. Quando a gente está falando de problema externo, você ainda consegue otimizar um pouco, mas quando você fala de problema externo, essa é a hora que todo mundo desiste e fala, putz, ok, eu não tenho como inovar nisso, eu não tenho como deixar a aplicação mais rápida do que aplicar todas essas técnicas que na real vão ficar numa lista de bugs que você nunca vai fazer na sua empresa. E aí a gente invalida o que eu estava falando até agora, e aí a gente fica com uma interrogação na cabeça, e a pergunta que eu me fiz quando eu cheguei é, poxa, mas e agora? E se a velocidade não for o segredo? E se velocidade não for o que a gente está procurando, não for o que a gente está falando aqui? E na real a gente não está falando de velocidade. O que eu quero falar para vocês é sobre velocidade percebida, o que é muito, muito diferente de velocidade. E a gente tem que partir do princípio que vai ser o common ground a partir daqui. O usuário não se importa com o que acontece no backstage. Você como desenvolvedor pode querer, putz, mas como esses caras fizeram isso, ou como esses caras fizeram aquilo, mas o usuário não dá a mínima para o que está acontecendo no backstage. E quando a gente tem esse trunfo na manga, aí a gente pode falar de velocidade percebida. A gente não precisa se ater só à velocidade e só a todos os problemas que eu citei aqui. Então eu gostaria de falar aqui sobre 4 técnicas de como a gente pode trabalhar e melhorar a nossa velocidade percebida. E eu vou falar essas técnicas uma por uma. Primeira técnica, rendering client. Uma vez eu vi um exemplo de renderização em client que batia 50 milissegundos para renderizar para habilitar as primeiras interações no site. E eu sinceramente não consegui ver ninguém sem fazer render em client que conseguisse bater isso. Se você conseguir, depois você me procura que você com certeza vai ter a minha atenção. Mas render em client é uma técnica que pode ser muito benéfica. Hoje o que não falta são libraries. A gente tem diferentes libraries JavaScript, a gente tem, você pode usar handlebars, você pode usar, nossa, não dá nem para dizer quantas que tem e quantas surgem todo dia. Todo mundo costuma ter um aplicativo open source que começa, e muitas pessoas começam fazendo libraries JavaScript que permitem você renderizar layouts no client. E a grande sacada de você fazer isso é o quê? Você não precisa renderizar todo o conteúdo, você não precisa esperar o conteúdo para renderizar a sua interface. Você pode renderizar a sua interface sem o conteúdo inicialmente e carregar o conteúdo depois. Como isso pode ser benéfico? O usuário já pode interagir com a sua aplicação. Uma vez que você já tem um menu, uma vez que você já tem como navegar, muitas vezes o conteúdo inicial da home não é o que o seu usuário está buscando. Ele já vai conseguir interagir e o conteúdo vai ser loadado a partir das ações dele. Então você realmente ganha uma velocidade percebida. Você conseguir exibir o seu site nos primeiros 50 milissegundos, você ganha um usuário. O problema é, toda vez que eu falo de rendering client, sempre tem alguém que me olha feio e falam, mas browsers antigos não suportam essas libraries JavaScript, eu não tenho como usar handlebars se eu estou falando de dar um suporte para um IE7, de dar suporte para um IE6. E, quando eu ouço isso, eu fico exatamente com essa cara, tipo, você está me zoando, sério? E eu vou explicar o porquê eu fico com essa cara e o porquê isso para mim soa tão bizarro. Eu gostaria de fazer uma pequena comparação agora. É uma comparação simples, galera. Vamos comparar um mercado de tecnologia, focado em web apps, e um mercado de televisões. Eu tenho 3 televisões aqui. Televisões diferentes. Eu tenho uma, incrível televisão, high technology, aquela que, você vai gastar uns 3 mil reais e colocar no seu quarto e vai ser absurdo. Eu tenho aquela televisão que, pode não ser aquela mais top, mas é aquela televisão que você vai ter na sala de jantar, seus pais vão ter, sei lá. E tem a televisão da sua avó, que no caso está com a tela azul aqui, eu não posso dizer ao que ela se refere. Mas você tem essa televisão antiga, que não tem todo o suporte que as outras têm. Como que funciona na hora que vocês 3 ligam para ver o mesmo canal, a mesma informação? A gente tem uma central que manda as imagens na melhor definição possível.
e aquela televisão interpreta da maneira como ela pode. Então você que tem aquela televisão high quality, cutting edge, você vai ver a melhor imagem possível, aquela imagem que você vai ter que ligar para alguém para contar de tão boa que ela é. Essa segunda, beleza, você vai ter uma imagem ok, é a experiência que você queria. E essa terceira, você vai ter essa droga que você está vendo aqui. E, esse mercado funciona muito bem assim. Quem paga mais e quem quer ter a melhor experiência, vai ter a melhor experiência. E quem não, não. Quando as pessoas falam para mim que não usam rendering client porque os browsers antigos não suportam, basicamente o que eles estão querendo fazer é isso. Quão frustrante que é você comprar uma televisão daquela para ver uma imagem de droga daquela? Nenhuma. Quando seu usuário usa um browser moderno, quando seu usuário tem suporte a um browser moderno, a um computador melhor, é porque ele espera um resultado melhor da sua aplicação. Você não pode condicionar as suas features só porque ele não usa, ou só porque você tem usuários minoritários que não querem ter a melhor experiência possível. Isso é a melhor demonstração de graceful degradation que vocês vão encontrar nos dias atuais. Foi o melhor exemplo que eu pude enxergar. E isso invalida completamente a ideia de a gente não deveria usar rendering client só porque antigos browsers não suportam. Essa foi a primeira técnica. Vamos falar da segunda. A segunda técnica é Store Data in Client. Quando você guarda dados no cliente, basicamente você tem uma acessibilidade mais fácil, mais rápida, além de você poder economizar, dependendo dos seus tráfegos de dados, em requisição que você vai ficar fazendo para o servidor. E você também, se tiver um índice de escrita de leitura muito grande no banco, você conseguindo armazenar parte desses dados no seu cliente, você não precisa ficar segurando uma conexão no seu banco e às vezes criando uma fila e deixando a sua aplicação como um todo mais lenta. Então, guardar dados no cliente realmente pode ser uma solução incrível que adiciona velocidade percebida. Tem dados que não demandam tanta segurança, dados que você não precisa persistir no momento, você pode persistir isso depois de maneira assíncrona, e você pode colocar isso no seu cliente. E ele vai ter acesso àquilo na hora que ele carregar a página, sem problema. Antigamente, a gente tinha algumas soluções que eram utilizadas para guardar dados de clientes. A gente tinha banco de dados e a gente tinha cookies. E nenhum dos dois eram boas soluções. Para o caso específico de informações que precisam ser acessadas rapidamente, né? O banco de dados, por quê? Porque ele demanda um tempo de leitura. Você vai precisar ter alguma coisa, um middleware na frente que vai escrever nele. Você vai precisar fazer uma requisição. Tem todo um processo de segurança, de segurar a conexão. E o cookie, basicamente, porque nunca foi seguro o suficiente, o espaço era sempre muito pequeno, você não consegue guardar tantas informações relevantes, eles são sempre enviados e você fica exposto, as informações que você coloca ali não dá para garantir a seguridade delas. Logo, as duas são inválidas, não tem como a gente trabalhar com essas opções quando a gente está falando de Store Data in Client for real, assim. E aí a gente entra com uma solução que surgiu for the win, que é a Local Storage. Hoje em dia o Local Storage já está na maioria dos browsers nas últimas versões, é fácil de ser utilizado, o que não falta é blog post, o que não falta é API, ele tem um espaço bem maior do que o cookie tinha e você pode, trabalhar com segurança, trabalhar com muito mais tranquilidade do que você trabalharia com cookies ou com banco de dados. É uma outra técnica que, se bem aplicada, você pode ganhar vários segundos e ganhar muita performance na velocidade percebida do seu usuário vai ter. Essa foi a segunda técnica, que é um pouco mais simples. Eu vou falar a terceira, que pode parecer complexa, mas de longe eu acho que é a mais interessante. Intelligent Preload. Quando a gente fala de um preload inteligente, a gente está falando de você predizer o comportamento do usuário e carregar assets ou tomar ações antecipando o comportamento dele. Quando eu falar isso, as pessoas ficam com aquela cara da fuck. Como assim? O usuário pode, ter 30 comportamentos diferentes na minha aplicação. Não tem a menor ideia de eu saber o que ele vai fazer, onde ele vai clicar, como que vai ser, o que eu vou fazer para antecipar isso. E, tem um exemplo muito simples que eu vou mostrar para vocês que é incrível, porque apesar de parecer complexo, na prática, isso pode ser muito mais simples do que vocês estão imaginando. O exemplo é um aplicativo que todo mundo aqui já usou, certeza. E alguns devem estar usando agora. Quando eu ver minhas notificações, eu devo receber. Instagram. Instagram é o melhor exemplo que eu posso dar para isso. Instagram fez uma pesquisa com a base de dados deles. Nessa pesquisa, eles constataram que 80% de todas as fotos que eram tiradas resultavam num compartilhamento de fato. Além de ser um número incrível de conversão para o usuário,
80% é um número suficiente para você tomar algumas decisões. E eles tomaram. Como que é o processo do Instagram para caso alguém não tenha usado? Você vai tirar uma foto, você vai fazer um scale e mover ela da maneira como você quiser, você vai aplicar um filtro, vai escrever um caption, escolher em quais redes sociais vocês vão querer enviar e vai clicar no botão Send. Ok, aí a sua imagem é enviada e vai ser postada no servidor. Só tem uma coisa errada. A imagem não é enviada quando você clica no Send. Ele sabendo que 80% das fotos resultam no envio, quando você tira a foto, a imagem já começa a ter upload. Quando você está fazendo o scale, a imagem já está no servidor. É uma chamada para o servidor falando cropa essa imagem e posiciona ela nos eixos X e Y. Quando você aplica o filtro, é outra chamada. Aplica esse filtro nessa imagem que já está cropada. Quando você escreve o caption, clica em share, escolhe as redes sociais, aquela barra faz simplesmente 100%. E aí você fica incrível de como os caras podem ter ouvido uma aplicação tão rápida dessa. Depois essa empresa é vendida por $1 bilhão e você se pergunta por quê? Porque, não, mas é só o Instagram. Galera, tem tecnologia, tem ideia, tem cabeça trabalhando por trás disso e a gente é capaz de fazer a nossa aplicação uma aplicação de $1 bilhão. Tá tudo no passo de uma interação, de uma ideia. A gente precisa começar a se preocupar um pouco mais com conceitos e não só com código. O mercado está evoluindo e nós, como desenvolvedores, também precisamos evoluir. Isso é a terceira técnica. A quarta técnica também é incrível. Assincronia. Make it asynchrony. Separa suas interações da sua interface. As informações e as interfaces elas não foram criadas para estarem juntas. Começa desse princípio. Esquece tudo que você já ouviu de web até hoje e parte a partir desse princípio. A sua interface não precisa estar ligada no seu servidor. Quando você abre mão desse paradigma e quebra essa barreira, o que você pode construir são coisas incríveis. Incríveis mesmo. Eu trouxe um outro exemplo de outro aplicativo que muita gente usa, muito famoso, desenvolvido por uma das maiores empresas hoje no mundo, e que exemplifica isso muito bem. Esse aplicativo é o Gmail para o iOS. Acho que muita gente usa o Gmail ao invés do próprio aplicativo do Mail. Quem aqui usa o Gmail no iOS? Acho que grande parte da galera tá pegando os novos como Mailbox, esse tipo de galera. Mas o Gmail é uma coisa, por exemplo, que meu pai usa. E meu pai, é incrível a experiência que ele tem e quão boa essa experiência é com o Gmail. Eu vou simplificar como é meu pai deletando umas mensagens que ele não quer ler da caixa de entrada dele. Ele seleciona lá 3 mensagens que ele não quer ler e ele clica em delete. Quando o usuário clica em delete, qual a expectativa do usuário? Que as imagens sumam. E as imagens somem. Pô, mas calma aí. Não deu nem tempo de fazer a requisição para o servidor. É claro, a requisição não foi feita. Ela vai ser feita no background. Mas o usuário não quer saber o que a requisição está sendo feita, que não foi. Ele não quer ficar olhando para uma barra de rolagem. Ele clicou em delete, ele quer que o e-mail dele suma da frente dele. Você deleta o e-mail da frente dele. Isso é uma interface funcional, que não precisa ter nada a ver com se a requisição foi feita, se deletou realmente do banco de dados, se gravou que rolou um update essa hora. O usuário está pouco se lixando com o backstage. Lembra que a gente começou a palestra assim? O usuário não quer saber o que está rolando no background, ele quer o resultado. Ou seja, quando o seu usuário interage em todas as interações possíveis da sua aplicação, o que ele está esperando como resultado em cada uma delas? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E se você conseguir abstrair a sua interface do comportamento do seu servidor, quando estamos falando dessas interações, você vai ganhar uma percepção de velocidade incrível. Meu pai fica surpreso com a velocidade de como ele consegue deletar e-mails e navegar. Porque ele deleta os e-mails e enquanto a requisição é feita, o aplicativo ainda é funcional. Ele muda de label, ele escreve outros e-mails, ele deleta outros e-mails, ele transfere e-mail, mostra para a caixa de entrada e tudo funciona como se tivesse com uma conexão absurda, como se ele tivesse plugado o iPhone dele direto no cabo. Quando na real as questões estão sendo feitas. Quando eu falo de fazer a sincronia nesse nível, as pessoas normalmente falam assim, mas quem garante que o seu servidor vai dar certo? Quem garante que vai chegar a request lá e vai deletar os e-mails? Quem garante que isso vai acontecer e que não vai dar um erro? E realmente, não tem como garantir. Pode ser que o servidor caia, pode ser que dê timeout, pode ser que, enfim, a requisição não chegue, que tenha algum problema na sua base de dados. Mas aí você pode simplesmente falar para o seu usuário, lembra aqueles e-mails que você deletou? Infelizmente não foi possível concluí-los. Seleciona eles de novo e tenta mais uma vez. Isso machuca muito menos do que deixar ele olhando para a barra durante 30 segundos, numa barra carregando, para depois você falar para ele, ops, deu pau, tenta de novo.
é bem diferente, a impressão é diferente. Eu não me incomodo de falar, aconteceu um problema técnico, deleta aqui de novo porque a gente não conseguiu. Ou então espera 5 minutos e tenta mais uma vez. Ao invés de ter que pagar o pedágio de ficar esperando uma barra de loading para só depois ser notificado que aquilo na real deu errado. Eu fecho o aplicativo, abro no web mesmo e faço isso por lá. Eu gostaria de iniciar o encerramento, assim, eu não sei nem quanto tempo se passou, acho que eu fui bem rápido, mas eu gostaria de iniciar o encerramento, a gente vai avançar ainda um pouquinho mais, fazendo o que se chama de Elevator Test. Quantos aqui já ouviram falar de Elevator Test? Beleza. Eu vou explicar um pouco do conceito do que é o Elevator Test. Imagina que você trabalha numa grande corporação. A maioria de vocês não querem, mas imaginem. Você trabalha numa grande corporação e você pega o elevador no último andar para descer para o térreo. E de repente a porta está fechando e entra o CEO da empresa, falou, segura aí que eu vou entrar. E fecha. Você tem 30 segundos com o CEO da empresa dentro do elevador. E você tem que vender para ele que você tem a ideia mais incrível do mundo. Quando você consegue fazer isso, você definiu qual que é a missão da sua ideia. E eu costumo fazer isso com todas as palestras que eu vou fazer. Então, se vocês esquecerem de tudo, do meu rosto, eu mal falei de mim aqui, vocês não vão lembrar, você fala assim, teve um cara lá que falou de alguma coisa. Esses 30 segundos vocês não podem esquecer. Esse é o core do que eu gostaria de falar. Então eu vou tentar resumir em 30 segundos, não vai ter cronômetro, mas eu vou tentar resumir em 30 segundos tudo que a gente viu aqui, fazendo um rápido review. Valendo. Primeira coisa, tempo se tornou algo muito importante, seus usuários não querem mais esperar. Tempo pode definir sucesso, a falha da sua aplicação. Existem diferentes técnicas que você pode aplicar para deixar sua aplicação mais rápido. Técnicas do lado do servidor e otimização e técnicas que trabalham com a velocidade percebida. Dessas técnicas eu trabalhei com 4. Eu falei sobre assincronia, intelligent preload, sobre... até esqueci. Assincronia, intelligent preload, store data in client e o primeiro, eu fui atrás para frente e esqueci o primeiro. Caramba, falha aí no meus 30. Render in client. Mas tudo bem. Render in client, esse era o último, esses são os 4. Então hoje, quando vocês forem para casa, se quiserem lembrar dessas coisas, se quiserem pesquisar mais, é isso que vocês têm que focar. É isso que vocês têm que levar para casa. Se vocês só lembrarem de como velocidade é importante, que existem outras maneiras que você pode trabalhar, que não são só técnicas, isso já vale a pena. Agora que a gente terminou de falar um pouco da parte mais técnica, eu gostaria de falar um pouco de onde eu vim. Eu, como falei, sou CTO do Palpiteiros. Nós temos o objetivo simples, a nossa missão é enriquecer a experiência do futebol. Nós somos uma rede social de futebol, então tudo que tem a ver com futebol, a gente está envolvido no meio. A gente trabalha com conceitos muito bons de criação de produto. Para vocês terem ideia, uma coisa que resume o nosso produto é, a nossa equipe de produto é todo mundo na empresa. As decisões são tomadas por todo mundo tem decisão de voto e todo mundo contribui. E a gente nunca recebe uma ideia e fala, tá bom, prova a sua ideia. A experiência é sempre o oposto. Você traz a sua ideia e a gente vai tentar todo mundo a dizer que ela está errada. Se a gente não conseguir provar que ela está errada, a gente já sai do princípio de que ela está certa sempre. E nesse cenário a gente também está contratando. Então se vocês tiverem algum interesse, vocês me mandem um e-mail. Eu vou ter o prazer de chamá-los para lá. Estamos em São Paulo, mas vai ser um prazer receber também quem é daqui para conversar e conhecer o nosso escritório e falar um pouco sobre a nossa aplicação. Eu também escrevo alguns posts regularmente para o WebSource, vocês podem já ter lido algo meu lá, pode ser que não tenham lido. Se quiserem, é só ir lá e ler. Eu costumo escrever com uma certa regularidade, pelo menos um post por mês eu tento colocar lá. E a última coisa é um projeto open source meu que eu tenho carregado, que é Gioco. É basicamente uma gem para gamification em aplicações Rails que usam Active Record. Tem várias startups que já têm usado, eu tenho recebido vários e-mails. E eu não só queria falar que vocês deveriam tentar usar ela e fazer alguns testes, mas eu também queria pedir ajuda para colaboração. Eu aceito por requests, eu sou um cara bem friendly e fácil de se encontrar na web. E obrigado.